Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. E o assunto do vídeo de hoje é diferenças entre primeiro-ministro e presidente da república. O que os dois têm de diferente? Ou seja, os dois são chefes de governo, mas o que eles têm de diferente? É o que nós vamos ver hoje. Bom, o Brasil sendo uma república, nós temos o presidente, que é o Jair Messias Bolsonaro, ele é o presidente do Brasil, e nele se concentram as duas funções, que é a chefia de Estado e chefia de governo. As duas funções se concentram nele, que são essas, chefia de Estado e chefia de governo. Se o Brasil fosse uma monarquia, nós teríamos, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro como chefe de governo, só que apenas sendo chefe de governo, porque a função de chefia de Estado ia se concentrar no monarca. Essa é a diferença. A diferença é que, numa monarquia, um chefe de governo, ele tem a função de chefia de Estado também, mas numa monarquia, o representante do governo, ele só é concentrado nele a função de chefia de governo. Essa diferença entre chefe de governo, aliás, primeiro-ministro, a diferença de primeiro-ministro para presidente da república. Então, lembrando, o presidente da república tem as duas funções, chefia de Estado e chefia de governo, e o primeiro-ministro tem apenas a chefia de governo concentrada nele. Então, essa diferença entre os dois? Então, o que eu digo assim? O presidente Bolsonaro, que é um ótimo presidente, inclusive eu votei nele, ele tem ótimos projetos para o país, só que, mesmo ele sendo o chefe de Estado do Brasil, ele não tem o poder de dissolver o parlamento, mesmo em caso de crise. Ele não tem esse poder. Só que o chefe de Estado em uma monarquia, que no caso é o monarca, ele teria esse poder. Ele tem esse poder de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Foi exatamente isso que a Rainha Elizabeth, a Rainha da Inglaterra, ela fez. Ela suspendeu o parlamento e voltará ao parlamento agora nesse mês. O rei da Espanha, rei Felipe, também fez, o imperador Naruhito, aliás, o imperador Akihito do Japão, que foi o antigo imperador do Japão, ele fez. Então, essas são as funções do monarca, do chefe de Estado em uma monarquia, dissolver o parlamento. O chefe de Estado em uma república, ele não tem esse poder. Então, por isso que eu digo assim que a volta do quarto poder é extremamente importante para o nosso país. Ela é extremamente importante porque assim ela garante a estabilidade política e econômica e social no nosso país. Então, essas são as diferenças entre um e o outro. Esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Agradeço que assistiu até agora. Muito obrigado.